caros alunos e alunas do ensino médio, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Geografia. A aula de hoje vai ser um tanto quanto diferente, porque nós iremos pegar um apanhado, vamos fazer um resumo, uma revisão básica e geral de todos os conteúdos que nós vimos ao longo do bimestre, já visando as nossas avaliações que irão acontecer nos próximos dias. Então, qualquer conteúdo que por um acaso você não tenha mais lembrado ou tenha esquecido do que se tratava, nós vamos ver hoje. Nós vamos ver os conteúdos que irão estar do livro de vocês nas nossas avaliações e vamos explicar com um pouco mais de detalhes algumas questões que irão ser importantes para vocês na hora de resolver as questões, tanto objetivas quanto dissertativas. Ok? Pegue aí seu livro, pegue seu caderno, pegue seu livro de atividades que nós iremos utilizar nas aulas de hoje. Então vamos juntos dar início a mais uma aula da disciplina de Geografia. Olá, bem-vindos todos vocês, alunos, para a nossa aula de Geografia. Como já havíamos dito anteriormente, nós vamos nessa aula de hoje fazer uma revisão de todos os conteúdos que nós já havíamos visto ao longo desse bimestre. As nossas avaliações já estão muito perto e então nós vamos só relembrar alguns conteúdos que podem ajudar vocês na hora de vocês resolver as questões, sejam elas as questões objetivas ou as questões subjetivas, tudo bem? Ao todo, gente, esses vão ser os conteúdos, os capítulos que vão estar presentes na avaliação de vocês, ok? Do livro de vocês, basicamente todo o livro, né? Se for observar assim de um modo geral, vai estar presente na avaliação. O capítulo 25, o capítulo 26 e o capítulo 27, né? A temática básica da nossa avaliação e do nosso bimestre, como nós podemos observar, ela foi dirigida mais para as questões das fontes de energia, para a questão da produção de energia, para a questão da produção de combustíveis e também outros aspectos sempre envolvendo a questão das fontes de energia e a produção de energia, seja ela no mundo ou no Brasil. Tudo bem? Vamos então recapitulando algumas coisas que nós vimos lá no começo, lá no iniciozinho, relacionados às fontes de energia, ok? Fonte de energia é tudo aquilo que vai produzir energia propriamente dito, né? Nós temos aí, por exemplo, o petróleo. O petróleo, ele vai, a partir do tratamento dele, vamos dizer assim, irão surgir os derivados do petróleo, gasolina, o diesel, né, querosene. Tudo isso, todos esses derivados, eles vão ser úteis na produção de combustíveis para gerar energia. Vai ser, por exemplo, a gasolina ou o diesel vão ser combustíveis para os automóveis, né? O querosene pode ser combustível para ligação de lamparinas ou de algum outro instrumento que seja movido ou que funcione à base desses produtos, né? Nós temos aí combustíveis para aviões, entre outras coisas, né? Ou seja, o fato dos derivados do petróleo produzirem essa energia faz dele uma fonte de energia, ok? A questão da força das águas, por exemplo, as águas quando elas se movimentam e passam ali pela turbina de uma usina hidrelétrica, também vai ser produzido, também vai ser classificado como uma fonte de energia, ok? Sempre que nós falamos das fontes de energia, nós sempre temos alguns problemas ou algumas perguntas que geram debates em torno dessa temática. Por exemplo, a questão de como que nós vamos utilizar as fontes de energia, que em sua maioria estão presentes na natureza, sem agredir bastante o meio ambiente, sem prejudicar o meio ambiente e de modo que sempre que for necessário a gente possa ir pegar novamente essas fontes de energia. Existe uma temática de como preservar, desde que, por exemplo, desde o final dos anos 80, anos 90, quando surge a questão da sustentabilidade. Essa é uma pergunta e é um desafio que hoje, se nós formos observar, é um desafio bastante importante, vamos dizer assim, para os países em relação à produção das fontes de energia. Porque até então não se tinha essa preocupação, as pessoas extraíam e às vezes de uma forma desordenada, de uma forma acelerada a ponto de prejudicar
e causar danos seríssimos ao meio ambiente e até mesmo inviabilizar no futuro, vamos dizer assim, inviabilizar o uso dessas fontes de energia novamente, né? E entre outras questões, como que nós podemos cada vez mais agora, diante de tanta tecnologia, de tantas inovações, como utilizar fontes que não agridam tanto o meio ambiente que vivemos, né? Que não gerem tantas consequências para nós ou para as outras gerações que virão depois, né? E assim, gente, em via de regra, esses são os principais questionamentos. Em relação à classificação das fontes de energia, nós vamos ter duas classificações importantes, que são as fontes de energia renováveis e as fontes de energia não renováveis, né? Essa é a classificação básica, né? Vocês estão observando aqui na imagem alguns tipos de elementos que podem gerar energia, né? Se hoje nós vamos dizer que a produção de energia é muito diversificada, né? Não necessariamente em todos os países, mas no mundo como um todo existem várias formas de você obter energia para consumo próprio, para consumo doméstico, para consumo, vamos dizer, consumo industrial, para manutenção e movimentação de automóveis, de veículos, né? Sejam eles os mais variados possíveis, ok? Nós temos várias fontes de energia disponíveis, né? Algumas são mais acessíveis, a tecnologia não demanda tantos custos assim, outras já são muito complexas, vamos dizer assim, no ponto de vista de tecnologia para que elas funcionem. E também no ponto de vista financeiro, algumas são caras, sendo que para alguns países se tornaria inviável, impossível produzir esse tipo de energia. Tudo bem? Vamos observando aqui as fontes de energia, como já havia falado para vocês. Fontes de energia podem ser renováveis e não renováveis. A diferença entre ambas é a questão da duração da oferta dessa energia, ok? As fontes de energia não renováveis, geralmente, elas são resultados de processos que aconteceram há milhões de anos atrás, vamos dizer assim, né? Por exemplo, o carvão, o gás natural e o petróleo são resultados de um processo que aconteceu na superfície, um processo geológico que durou milhões e milhões de anos, né? A decomposição de restos orgânicos, de fósseis, as mudanças da temperatura, pressão da superfície acabaram por ocasionar o surgimento do petróleo, o surgimento do carvão mineral, o surgimento do gás natural, né? E como é um processo demorado, como é um processo até mesmo lento, vamos dizer assim, de reposição, existe todo um cuidado para a exploração desses tipos de fontes de energia, desses tipos de recursos energéticos, ok? Existe uma preocupação de que o uso indiscriminado, vamos dizer assim, o uso acelerado desses mecanismos, dessas fontes de energia, possam causar problemas futuros, possam causar falta desses recursos mais adiante. E ainda hoje, apesar de todos os avanços tecnológicos que nós temos, vamos dizer assim, existe a possibilidade de alguns países que são total dependentes, por exemplo, do petróleo, ou do carvão, ou do gás natural. O caso de alguns países, existe todo o cuidado e preocupação, vamos dizer, mais recentemente, sobre essa questão de ter um uso mais consciente em relação a esses recursos energéticos que não são renováveis, que não são encontrados com tanta facilidade e que a reposição deles não é tão rápida como, por exemplo, um recurso natural renovável, como a água que produz energia hidrelétrica, entre outros, ok? Nós vamos observar que em relação às principais fontes de energia não renováveis, nós temos aí essas quatro que estão aparecendo aqui na imagem para vocês, né? Temos o petróleo, temos o carvão mineral, temos o gás natural e temos a energia nuclear. Todos eles possuem características específicas, apesar de a maioria deles, vamos dizer assim, ter a mesma origem, porém, a questão da distribuição, a questão da produção desses recursos é diferenciada em várias partes do mundo. Existem países que, por conta de terem condições econômicas, vamos dizer assim, de produzir todas essas matrizes energéticas,
eles vão produzi-las, como por exemplo é o caso dos Estados Unidos, é o caso de alguns países da Europa, né, da União Europeia, que irão produzir, que são os principais produtores e compradores, né, ou consumidores, vamos dizer assim, desses recursos energéticos, certo? Desses aqui vamos ter algumas, como nós já vimos nas aulas anteriores, nós vamos ver a questão da energia do gás natural, que ela é motivo de conflitos, de confrontos geopolíticos, vamos dizer assim, lá na Europa, né, em relação à Rússia, que é a maior produtora de gás natural do planeta. Nós vamos ter a questão da importância geopolítica do petróleo, né, que foi motivo de várias guerras e conflitos ao longo da história. Nós já vimos, por exemplo, que ele foi uma causa de motivação para a Guerra do Golfo no Oriente Médio lá nos anos 90, conflitos na África, conflitos na Europa, né? A questão do carvão mineral, que é a fonte de alguns países com destaque principal para a China, né? E assim, temos também o destaque da energia nuclear, que nós vamos ver um pouco mais adiante. Porém, o processo de produção da energia nuclear é um pouco mais caro, é o processo mais custoso, vamos dizer assim, das fontes de energia, porque ele requer um alto emprego de tecnologia e um alto investimento na infraestrutura de uma usina nuclear, coisa que alguns países conseguem fazer, outros até tentam iniciar, mas por conta das questões financeiras eles acabam impossibilitados de dar prosseguimento ou então reduzem um pouco os processos de produção nessa opção de fonte de energia, vamos dizer assim, ok? Nós vamos observar então em relação às fontes renováveis. Se o processo de reposição das fontes de energia não renováveis é lento, aqui nós vamos dizer, de certo modo, que as fontes de energia renováveis elas podem ser encontradas com facilidade na natureza, né? A reposição das fontes dos recursos energéticos que vão dar origem aos vários tipos de energia renovável, eles são facilmente encontrados na natureza. Por exemplo, o uso da energia hidrelétrica, né, na questão das bacias hidrográficas, nos rios, no fluxo dos rios que sempre é constante, vamos dizer assim, né? Nós temos a questão da energia solar, temos a questão da energia eólica, né, a biomassa, que é uma das fontes de energia também consideradas renováveis, e temos algumas fontes que também são consideradas renováveis. Porém, o custo dela, o custo de operação é um tanto quanto alto, como é o caso, por exemplo, da energia geotérmica e da energia maremotriz, que é a energia, que é a aquisição de energia através da força das ondas, ok? Ao longo do nosso bimestre, ao longo das nossas aulas, quando nós falamos de fontes de energias renováveis e de energias não renováveis, nós vamos ter destaque principal, gente, para dois pontos, para duas fontes de energia, de todas elas que nós já vimos, né? Uma não renovável, que é o caso do petróleo, que sempre tem importância econômica, importância geopolítica no nosso planeta, né, recentemente, e temos a questão da energia hidrelétrica. Essa daí já vamos dizer que ela é mais voltada para o território brasileiro, ok? O Brasil, que é um país privilegiado nesse sentido, ele tem um destaque importante nessa produção de energia hidrelétrica, porém, um potencial importante, na verdade. Porém, ainda é pouco explorado, vamos dizer assim, devido a vários entraves que acontecem aqui no nosso território, ok? E em relação às energias limpas, são aquelas energias que já vão estar ligadas àquele conceito de sustentabilidade, aquele conceito onde quanto menor impacto ambiental puder ser realizado na obtenção dessa energia, na extração dessa fonte de energia, melhor. Quanto menos impacto, mais positivo é o uso desse tipo de fonte de energia, desse tipo de recurso energético, ok? Nós vamos observar que se enquadram nessa questão da energia limpa, a questão da energia solar, a energia eólica, né? Entre outros, vamos dizer assim, ok? E aí vamos avançando então, já que nós nos familiarizamos, vamos dizer assim, com essas questões, com a classificação das fontes de energia, com as principais energias existentes,
vamos entrando então agora na questão dos problemas, das questões energéticas mundiais, né? Nós chegamos a ver nas aulas a questão do trilema ecológico, que é essa imagem que está aqui com destaque maior para vocês. O trilema ecológico ele vai estar pautado em 3 pontos importantes, que será a segurança energética, a equidade energética e a sustentabilidade ambiental. Ok? Segurança energética é de que faz referência, vamos dizer assim, de que a produção de energia ela sempre estará garantida, como é o caso da questão do abastecimento do comércio, das indústrias e o consumo residencial. A equidade energética é que todos os cantos de determinado país ou determinada região possam estar supridos confortavelmente, vamos dizer assim, de recursos energéticos, que não tenha lugares que estejam passando por dificuldades ou escassez, vamos dizer assim, de energia. E a sustentabilidade ambiental é a atividade de segurança energética e de equidade energética realizadas com o menor impacto no meio ambiente. Quanto menos impacto puder fazer, melhor ainda para o bom funcionamento desse trilema, ok? Em relação aos principais desafios e impactos socioambientais envolvendo as fontes de energia, né? Como falei para vocês no começo, basicamente todas as fontes de energia elas vão estar encontradas na natureza, no meio ambiente. E para a extração, às vezes os impactos eles são gigantescos, como por exemplo a questão da poluição, dos vários tipos de poluição, poluição sonora, poluição ambiental, poluição de rios e lagos, poluição do solo, entre outras coisas, ok? E assim, quando nós falamos da questão dos impactos ambientais, numa era que nós estamos vivendo voltados para a questão da sustentabilidade, o desmatamento é um dos problemas mais sérios que se tem, as autoridades têm para enfrentar, para debater, ok? E além desses problemas envolvendo desmatamento, nós vamos ter de um modo geral outros problemas importantes, como a emissão de gases poluentes, como a deteriorização de regiões por conta da ação desmedida do homem, vamos dizer assim, e entre outros fatores, ok? Nós vimos ao longo das aulas também que todas as fontes de energia vão possuir certos impactos ambientais. Dependendo do uso, dependendo da extração, esses impactos podem ser significativos ou não, ok? Nós encontramos impactos ambientais não somente nas fontes não renováveis, né, os impactos ambientais, por exemplo, do petróleo, do gás natural, mas também encontramos impactos ambientais e alguns significativos nas fontes renováveis, que é o caso, por exemplo, da energia eólica e principalmente o caso da energia hidrelétrica, né, que vai demandar uma infraestrutura muito grande e que vai causar impactos significativos no local aonde ela é construída. Tudo bem? Nós vamos observando aí a questão da matriz energética e dos impactos ambientais, ainda nessa pegada da política energética, da questão energética mundial. Ao longo dessa questão da política energética mundial, nós vamos ver que a matriz energética vai ser aquele componente que vai fazer tudo funcionar, vamos dizer assim, né? Que é essencial para o funcionamento energético tanto das indústrias quanto das cidades, das casas como um todo, né, das residências, tanto dos estabelecimentos comerciais, né? E cada país possui um tipo de matriz energética ligada principalmente a questões relacionadas ao próprio país, ao modo como ele trabalha no sentido de desenvolvimento tanto do comércio quanto da indústria, como abastecimento residencial, entre outros, ok? E assim, todas as fontes de energia, elas estão propensas a encontrar em algum momento um erro, um equívoco, e esse equívoco acabar sendo de um impacto muito significativo, vamos dizer assim. Por exemplo, aqui nas imagens nós temos 4 eventos que têm impactos ambientais significativos. Por exemplo, nós temos aí a questão envolvendo a poluição, né, os altos índices de poluição. Nós vamos ter a modificação dos cursos dos rios, quando nós falamos agora da energia hidrelétrica, nós vamos ter a modificação dos cursos dos rios,
nós vamos ter possíveis inundações não programadas, entre outras coisas, né? Em relação ao petróleo, aqui nós temos a imagem da maior explosão, vamos dizer assim, a imagem da maior explosão de uma petroleira, de uma plataforma de petróleo que se tem notícia, né? Isso aconteceu ali na região do Novo México, e foi uma explosão de uma plataforma da empresa British Petroleum, né, da BP. E essa fumaça, o impacto ambiental que essa explosão causou, vamos dizer que de longe é o maior e mais significativo, mais destrutivo impacto ambiental já realizado na natureza, né? Acidente já realizado nesse sentido de questões de petróleo, de derivados, é o maior acidente que se tem notícia, vamos dizer assim, né? Por conta de que milhares e milhares de litros de petróleo bruto eram lançados no oceano. E isso causou um impacto na fauna, vamos dizer assim, na vida marinha que existe ali, bastante significativo. Nós falamos de impactos ambientais, logo de cara nós lembramos de algumas tragédias, de alguns acidentes que são bastante significativos, como por exemplo é o caso dos desastres nucleares, né? Todos vocês já ouviram falar do desastre nuclear que aconteceu em Chernobyl, lá nos anos 80, um mais recente que foi o desastre ambiental em Fukushima, no Japão, em 2011, se não me engano, 2010 ou 2011, né? E também nós temos alguns desastres relacionados à má orientação ou a descuidos, vamos dizer assim, com materiais derivados desses recursos energéticos. O mais comum deles, vamos dizer assim, é a questão de problemas envolvendo o descarte inadequado de materiais radioativos, né, de materiais, por exemplo, hospitalares radioativos que não foram corretamente descartados e podem gerar problemas muito sérios, muito significativos. Como é o exemplo principal, a questão do caso do Césio 137, que aconteceu aqui no Brasil, também lá pelos anos 80, né, que foi a questão aonde alguns sucateiros acabaram encontrando materiais de raio-x que não foram descartados adequadamente. E aí eles abriram a caixa, encontraram o césio, né, que é um pozinho azul, luminoso, brilhante, e espalharam esse césio, vamos dizer assim, para várias pessoas. Foi um caso que ganhou repercussão mundial. E até hoje é lembrado como o maior acidente não praticado em usina nuclear com elementos radioativos, né, como o césio, o plutônio, o urânio e por aí vai, ok? Em relação à política energética do Brasil, se vocês observarem bem, em 2019 a matriz energética brasileira era essa, né? Lembram lá que eu falei para vocês de matriz energética, como que ela funciona? A matriz energética do Brasil ela é relativamente diversificada. Se vocês observarem bem, existe um recurso, uma fonte de energia que vai ganhar um destaque na produção energética brasileira. E por motivos óbvios, né, questões de localização, de estrutura do território brasileiro, a energia hídrica, né, a energia que vem das hidrelétricas, das usinas, é a maior responsável pelo abastecimento energético do Brasil, né, dos edifícios residenciais, dos comerciais, das indústrias, né? Basicamente, a energia hídrica ela tem esse papel de destaque. A energia hídrica ela é a mais importante, vamos dizer assim, na questão do consumo doméstico, consumo residencial, entre outros, né? Porém, ao longo do tempo, vamos dizer que a construção da energia hídrica como uma fonte de energia para o Brasil veio ao longo dos anos recentes, quando o Brasil começou a se desenvolver, começou a se urbanizar nesse sentido, né? Antigamente não era tanto, o Brasil ele era bastante dependente, por exemplo, do carvão mineral, né? Do carvão mineral, da queima dos combustíveis fósseis, assim, do carvão, vamos dizer assim, especificamente, ok? E em relação à produção e ao consumo da matriz energética no Brasil, quando nós falamos de combustíveis, nós somos bastante dependentes ainda dos combustíveis fósseis, do petróleo, né, dos derivados do petróleo, né? Em relação ao consumo de produção energética, de eletricidade, temos aí
a matriz da energia hidrelétrica e também de outras vertentes, como por exemplo energia eólica, como a biomassa, né, fontes de energia renováveis. E se nós formos observar mais adiante, o Brasil hoje, recentemente, ele aposta bastante nessa questão da produção de energias limpas, né? O Brasil ele tem um território gigantesco, é um território continental. E, e em alguns desses casos, ele é bastante propício para vários tipos de atividades elétricas. Por exemplo, nós temos um litoral enorme. E hoje, vamos dizer, mais recentemente, o governo brasileiro ele está investindo bastante na questão da produção eólica, principalmente nas áreas litorâneas do Brasil. Ali no Nordeste e algumas áreas da região sul do Brasil são utilizadas como parques eólicos, vamos dizer assim. Mas, sem dúvida nenhuma, a produção da hidrelétrica, da energia hidrelétrica ainda é muito importante, né? Principalmente aqui na região amazônica. Nós temos o Brasil, ele possui a maior bacia hidrográfica do mundo e agora, aos poucos, que ele está investindo, né? Aproveitando sobre a utilização desse potencial hídrico todo. Porém, ao longo do tempo vão gerando, aparecendo vários debates, principalmente sobre quais seriam os impactos da construção dessas usinas, né? A inundação, problemas ambientais, problemas socioeconômicos, né? Por exemplo, como inundação de áreas produtivas, inundação de áreas indígenas, entre outros, ok? Em relação aos combustíveis brasileiros, por muito tempo nós ficamos sempre dependentes do petróleo e ainda somos. Porém, ao longo do tempo, principalmente a partir da década de 70, que vocês podem observar na imagem, um ato do Getúlio Vargas, que foi o presidente que inaugurou, que criou a Petrobras, né, ele acenando para os fotógrafos, para as câmeras, com a mão manchada de petróleo, mostrando que o Brasil era o dono da sua produção petrolífera. O Brasil, em algum momento da história, o Brasil chegou a se considerar autossuficiente na produção de petróleo. Né? O que seria isso? O Brasil ele produzia todo o petróleo que consumia. Porém, de uns tempos para cá, nós vimos que não era bem assim. O Brasil ele ainda depende da importação de outros países, né? Ele tem a tecnologia para refino, ele tem a tecnologia para escavação em áreas profundas no oceano, porém não somos autossuficientes ainda. Ainda dependemos em certa medida, ainda dependemos do petróleo estrangeiro, ok? E nos anos 70, o governo brasileiro, ele tentou inovar com a construção do projeto do Proálcool, né, que é a questão do estímulo da produção de etanol, que é um combustível, com fontes de energia não tão mais ligadas, vamos dizer assim, essencialmente aos combustíveis fósseis. Ele já vai ter incrementos de outros elementos mais naturais, mais renováveis, que não agrediriam tanto, vamos dizer assim, o meio ambiente, ok? O etanol brasileiro ele foi e é um caso de sucesso, vamos dizer assim. Hoje vamos dizer que já não é tão popular, porém no início do Proálcool, o etanol brasileiro ele sempre foi visto com muita vantagem. O Brasil não era o único país, gente, a produzir o etanol, vamos dizer assim, o combustível movido principalmente ao álcool com alguns outros componentes. Os Estados Unidos já produziam etanol. Porém, o etanol brasileiro ele tem um pouco mais de qualidade, né? O etanol americano ele tem como matriz principal o milho, né? Eles fazem o combustível a partir do milho. O etanol brasileiro já tem a sua matriz energética, vamos dizer assim, relacionada à cana-de-açúcar, né? A cana-de-açúcar é a matéria-prima essencial para a produção do álcool brasileiro, vamos dizer assim, do etanol brasileiro, ok? E a tendência futura é que o Brasil cada vez mais venha diversificar a sua matriz energética e principalmente apostando em novas tecnologias na produção de energia hidrelétrica, não mais utilizando as represas gigantes que vão causando impactos significativos, mas em outros mecanismos que possam utilizar os recursos hídricos com mais eficiência e sem agredir a questão do meio ambiente, ok? Em relação aos conteúdos, gente, para a nossa avaliação, os conteúdos na revisão dos nossos conteúdos, basicamente foi isso.
Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vou estar à disposição. E é só, gente. A nossa aula termina por aqui. Um forte abraço a todos e até a próxima aula.